Fala galera, firmeza? Gabriel Saldanha aqui trazendo mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês quanto custa morar em Portugal em 2026. Qual é o custo de vida aqui em Portugal atualizado pra vocês. Mas antes da gente começar esse vídeo, como vocês já sabem, não esquece de dropar o dedo no like, já se inscreve aqui no canal se você for novo aqui, porque você sabe que esse vídeo vai ser bom, e ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. Nesse canal, vídeo toda segunda, quarta e sexta às 18 horas e aos domingos vídeos para membros. Então se você não é membro aqui do canal, eu te convido a se tornar membro através do link da descrição. Os membros têm acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp e também tem acesso a uma playlist de vídeos que é o Manual do Imigrante. Dentro dessa playlist do Manual do Imigrante, eu mostro passo a passo como emigrar para Portugal, para a Espanha e para outros países que têm facilidade de imigração para brasileiro, além de dar diversas dicas, como dicas de ganhar dinheiro, investimento e etc. Então, se você quiser fazer parte dessa comunidade, clica aqui no link da descrição e seja membro. Pessoal, chega de enrolação, vamos para esse vídeo, ele tá muito bacana. Pessoal, esse vídeo eu quis trazer aqui pra vocês de uma maneira diferente do que a maioria dos youtubers trazem aqui pra vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês na planilha, tá? Os preços e a gente olhando os preços na prática. Então a gente vai analisar agora na prática onde que você pode alugar um local e qual que é o preço do aluguel naquele local. A gente vai pegar a média de preço e a gente vai colocar na nossa planilha. Vou mostrar pra vocês plano de internet, vou mostrar pra vocês aí plano de televisão, para você analisar, a gente vai pegar e vai colocar na planilha e no final a gente vai fazer o cálculo de quanto que custa morar aqui em Portugal agora em 2026. Então, bora aqui diretamente para a tela do meu tablet. Pessoal, já estou compartilhando aqui com vocês a tela do meu tablet com vocês, tá? No caso, meu iPad. E aí, aqui eu separei as principais coisas que você vai precisar para o seu custo de vida aqui em Portugal, como aluguel, conta de água, de luz, tá? Tem aquecimento, tá? E o aquecimento a gente vai incluir com a conta de luz, tá? Que é aquecimento a gás que eles têm aqui. No Brasil, o Brasil é o único país onde a gente utiliza chuveiro elétrico, para quem não sabe, tá bom? Mas aí a conta de luz já vai contar como a conta de luz e também de aquecimento. Mas o Brasil é o único país onde a gente utiliza chuveiro elétrico, eletricidade para esquentar água. A maioria dos países da Europa e também Estados Unidos, eles utilizam gás, né? No caso, para aquecer a água. E por isso que aqui a água ela só fica quente, por exemplo, no chuveiro, por um determinado período de tempo. E depois a água ela esfria. Por causa que os chuveiros aqui são a gás e não são elétricos, que nem a gente tem no Brasil. Então isso é tipo praticamente uma parada única nossa, tá? Depois a gente tem aqui internet de celular, internet para casa, comida, lazer, até porque se você está vindo morar em Portugal, você quer ter um lazer aqui em Portugal, você vai querer sair para se divertir de vez em quando com seus amigos, então a gente vai deixar um valorzinho pequeno, base, para que a gente possa ter lazer também. Transporte, tá? E abaixo de transporte eu coloquei carro, porque vai ter casos específicos que você vai precisar ter carro e eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo. Mas vamos começar aí falando sobre aluguel. Quanto custa hoje para você morar num quarto ou um T1 aqui? A gente vai fazer a análise de um quarto e de um T1 e a gente vai colocar a média de preço de um quarto e a média de preço de um T1. E a gente vai olhar algumas regiões. Vamos começar aí falando sobre quarto. Para a gente procurar um quarto para alugar aqui em Portugal, a gente vai procurar através desse site que é o Idealista. Para quem não sabe, eu moro em Porto, tá? É a segunda maior cidade de Portugal, depois de Lisboa. Então a gente vai procurar aqui primeiro no Porto, tá? E eu vou colocar aqui todo o Porto, tá? Que tem mais de 1.700 imóveis. E a gente vai colocar aqui, ó, ver quartos. E eu tô no site do Idealista, para quem não conhece. O Idealista, ele é o maior site para busca de imóveis aqui de Portugal. Aqui também tem imobiliárias, que nem nós temos no Brasil. Mas o Idealista é o mais famoso e o mais utilizado aqui em Portugal, beleza? Então aqui eu coloquei quartos para arrendar. E aqui a gente pode filtrar também pelos mais baratos, tá? Mas eu vou deixar aqui por relevância, porque aqui por relevância a gente vê os que estão em melhores condições. Se a gente filtrar pelos mais baratos, a gente até consegue mais baratos, mas é tipo um quarto no qual você vai ficar com mais 10 pessoas em várias belichezinhas. Então quando a gente deixa aqui por relevância, é onde tem o local para você alugar um simples quarto. Então logo de cara a gente vê um aqui por 420
25 euros. E aqui a gente tem que reparar uma coisa bem interessante. Aqui no caso tem rapazes e raparigas. Então você tem que olhar bem atentamente por isso. Porque ó, tem alguns imóveis que só aceitam raparigas, que no caso seriam mulheres, tá? Rapariga aqui não é xingamento, para quem não sabe. Então tem locais que só aceitam raparigas, tem locais que aceitam rapazes e raparigas, e tem locais que só aceitam rapazes, tá? Então a gente tem uma média de preço aqui, a gente tem 425, 540, 670, 400, 330, 360, 200, e vai ter aqui alguns tipos de imóveis que vão ter já incluso água, luz e também internet, e vai ter alguns imóveis que não vai ter tudo isso incluso. Então eu vou pegar esse de 400 euros aqui, vou colocar aqui para mostrar para vocês, e aqui tem as informações, ó, termos e condições do alojamento, data mínima que você tem que ficar. Aqui ó, tem os detalhes do alojamento, propriedade e tal, característica, ó, televisão a cabo, Wi-Fi. Então tem alguns que vêm já com Wi-Fi, tem outros que não vêm com Wi-Fi. E eu vou mostrar para vocês onde que você pode pegar Wi-Fi, telefonia, etc. Mas se a gente for descendo aqui e a gente pegar uma média de preço, a gente tem de 350, 400, aqui a gente vê que a média de preço tá entre 400 aí, porque a gente vê de 300, 500, 600 e 400. Então a gente vai colocar na nossa média de preços para quarto, tá? Aluguel, vou colocar aqui aluguel e um Q, que é de quarto. Então 400 euros. Q. Então, para quarto tem uma média de 400 euros, certo? E agora a gente vai olhar para um T1. Vamos supor que você não está vindo sozinho, você está vindo em casal, você quer ter uma maior privacidade aqui em Portugal. E aí, como você quer ter uma maior privacidade, você vai preferir, ao invés de um quarto, alugar aí um T1, né? Ou um T0. Então a gente vai colocar aqui casas e apartamentos. E aí a gente vai colocar aqui para procurar também no Porto, tá? Então vamos colocar aqui no Porto. Eu coloquei aqui somente no Porto para mostrar para vocês, porque Porto geralmente é a cidade onde a maioria das pessoas imigram. Hoje em dia a maioria das pessoas não está indo para Lisboa, porque Lisboa está muito mais caro. Mas se a gente comparar aqui entre a cidade de Portugal, as grandes metrópoles, nós temos Porto, Braga, Lisboa, e temos outras cidades também que agora não vai vir o nome aqui na minha cabeça, mas entre Porto e as outras cidades tem uma média de preço muito parecida. E se você está vindo para Portugal, você tem que vir para uma grande cidade, senão você não vai conseguir emprego com facilidade. Então a gente vai colocar Porto como parâmetro, até porque Porto é o lugar que eu moro, tá? Aqui tem T2, T3, então a gente vai filtrar. Então para a gente filtrar, então a gente vai colocar aqui, ó, tem mais baratos. Vamos filtrar pelos mais baratos, que aí já vai filtrar pelos T0s. Então aqui, ó, atualmente a gente tem, ó, T0 a partir de 550 euros, 600 euros, 625, T1, ó, por 650 euros. Então, atualmente, quando eu cheguei aqui não tinha T0 nem T1, ainda mais por esses valores aqui. Mas, ó, tem vários T0s aqui por média de 650 euros. Lembrando, como eu filtrei aqui pelo valor mais barato, o preço vai subindo de acordo conforme eu vou descendo. Mas então a gente colocaria aí por volta de uns 650 euros um T0, caso você esteja vindo, por exemplo, um casal e você queira mais privacidade aqui em Portugal. Então 650 euros você vai pagar numa média de um T0. Porque Porto é o preço médio das outras cidades. Lisboa é a cidade mais cara, Porto é o que tem a média entre Braga, Coimbra e outras cidades. Então, se a gente olhar o preço do Porto, olhar, por exemplo, em Coimbra ou olhar em Braga, vai ser os mesmos preços praticamente, tá? Porto talvez 50 euros mais caro. Então, se a gente tá olhando aqui em Coimbra, estaria uns 600 euros, entendeu? Então, seria a média. O Porto é a cidade média de Portugal. Então, se você fosse alugar um quarto, você pagaria aí, no caso, 400 euros. E se você alugasse um T0 ou T1, você pagaria em uma média de 650 euros. Lembrando, o que é um T0? É um quarto, você está alugando um quarto sozinho, é tipo um apartamentozinho pequeno de 20, 30 metros quadrados. Agora, quando é um T1, é um apartamento de um quarto, T2, apartamento de 2 quartos. Então você já entendeu o que é. Agora vamos falar sobre água. Aqui onde eu moro, por exemplo, a água ela sempre vem numa mesma média. Então, a água vai depender muito do consumo de cada um, mas a gente pode colocar um valor médio de água que você vai consumir, você está sozinho ou em casal, uma média de 100 euros.
Então a gente vai colocar uma média de 100 euros com gasto de água. Espera aí. Deixa eu apagar aqui. 100 euros com água. Agora com luz, a gente vai colocar, que é luz e aquecimento, tá? Os dois juntos. Também uma média de 100 euros. Isso a gente falando no verão. No verão você vai pagar essa média de 100 euros. Mas quando tiver no inverno, que é no caso de agora, a gente vai colocar 200 euros. Porque geralmente no inverno o valor da conta ela dobra, literalmente. Por quê? Você vai começar a usar aquecedor, aqui você tem que usar desumidificador. O que é desumidificador? É uma parada que você coloca no teto, para o teto não ficar preto, aquele embolorado, por causa da umidade que sua casa vai ficar no inverno. Então você vai ter que usar desumidificador, você vai ter que usar aquecedor, você vai ter que usar máquina de secar, tá? Você não vai poder ficar estendendo roupa, então automaticamente você vai gastar mais. Então a gente dobra aí. Então uma média de 100 a 200 euros. Então 6 meses, que é os 6 meses do verão, você vai pagar 100 euros. E 6 meses do inverno, você vai pagar uns 200 euros. Isso também vai depender da quantidade de pessoas. Estou falando para uma pessoa. Se for muito mais pessoas, vai ser mais caro. Ou às vezes até mais barato. Talvez às vezes você paga 50 euros ou 70 euros sozinho. Não sei. Vai depender. Falando sobre internet celular. Eu estava pesquisando aqui um site, tá? Que é da maior empresa que temos aqui em Portugal, que tem serviço de telefonia. Eu não tenho esse serviço de telefonia, porque aqui onde eu alugo já tem internet em casa, tá? Internet, TV a cabo e tudo mais. Mas, caso você esteja indo para ficar num T0 ou um T1, você que vai ter que colocar tudo. No meu caso, eu só pago internet aqui pro celular e eu pago 8 euros. Então, se você tem dúvida, se você está indo para um lugar que já é tudo incluso e você só vai ter que colocar internet no seu celular, tem planos de internet a partir de 8 euros. Eu utilizo a WOW, tá? A WOW é uma marca de telefonia onde você paga 8 euros mensal. Tem a Vodafone, que é a mais famosa, mas é 25 euros. Eu acho que não compensa tanto. Tem essa aqui que eu vou mostrar agora pra vocês, que é a Mel. A Mel, se eu não me engano, é 17 a 20 euros também. Mas, por que eu vim trazer e mostrar pra vocês a Mel? A Mel, ela tem plano, que é o plano de televisão, internet, televisão, telemóvel. E essa parte de telemóvel aqui tá incluso internet para sua casa, internet no seu celular, para fazer ligações e etc, mais TV a cabo. E eles têm planos a partir de R$ 49,90. Então a gente colocaria aqui, já incluso internet para celular e casa, R$ 49,90. Então aqui, ó, a gente vai pegar aqui, vai colocar uma setinha neste e vamos colocar aqui R$ 49,90. Que é já incluso celular, internet e televisão, tá? Se você vier sozinho, 8 euros, que você já consegue achar uma operadora de celular, tá? Geralmente é com 100 GB de internet, e é impossível de uma pessoa usar 100 GB. Eu utilizo meu 5G, tá? Aqui tem sinal 5G em todo lugar. Eu utilizo meu 5G 24 horas por dia e não gasto nem metade dos 100 GB que pagando 8 euros mensal me dá. Mas se você acha que você é capaz de gastar tudo isso, você vai ficar 24 horas no telemóvel. Lá, telemóvel é celular, cara. Eu já tô falando igual português, porque eu já tô aqui há quase um ano. Mas se você ficar o dia inteiro no celular, aí provavelmente talvez você gaste, mas eu acho muito difícil. Agora vamos falar sobre comida. Eu fiz um cálculo aqui de quanto que eu gasto sozinho de comida, tá? Para quem não sabe, eu moro sozinho aqui em Portugal. Mas se você estiver vindo com mais pessoas, você pode fazer esse cálculo vezes 2 ou uma média desses dois. Porque no meu cálculo tem bastante besteira, tá? A minha compra mensal de casa de comida eu compro bastante besteira, como fora também. Então eu gasto uma média aí, sem estar comendo fora, só coisas para dentro de casa. Eu gasto uma média de 200 euros aí com comida, tá? Eu gasto geralmente uns 30 em uma semana, às vezes numa outra semana eu gasto uns 40, às vezes numa outra semana eu gasto 20, mas geralmente dá sempre uma média no final do mês de 200 euros que eu gasto aí com comida. E isso sozinho, tá? As coisas deram uma aumentada aqui, e aqui eu comecei a perceber que aqui a inflação ela vai subindo. Quando você chega aqui, você acha que é tudo barato, tudo em euro, você vai ganhar em euro e vai pagar tudo barato em tudo. Mas aqui também tem inflação, tá? E a inflação na Europa inteira, o que acontece? Vamos supor, a inflação que chega aqui em Portugal
é a mesma inflação que aconteceu lá na Inglaterra, que é a mesma inflação que aconteceu lá na Irlanda, porque é a União Europeia. Mas qual que é a diferença? Portugal é um dos países que tem o menor salário mínimo da União Europeia. Então, aquele aumento mínimo que tem de inflação que acontece nos outros países, aqui em Portugal é um aumento gigantesco, tá ligado? Então, aqui você sente a inflação muito mais do que se você tivesse algum país da Europa que tem grandes salários. Lembrando, o salário mínimo aqui é 920 euros, contra um salário, por exemplo, da Inglaterra ou até mesmo da Espanha. Espanha 1.100. Se você for olhar o salário da Irlanda, o 1.800. Então a gente comparando com outros países da União Europeia que pagam muito, então a inflação pega muito mais aqui em Portugal. Então isso você tem que ter em mente. Então por isso que eu tô falando aqui para vocês que essa é uma versão atualizada de 2026, tá? As comidas já não são tão baratas aqui em Portugal quanto você pensa. Inclusive tem vídeo aqui no canal mostrando para você preço do supermercado aqui em Portugal. Então se você quiser assistir depois desse vídeo, você pode ir lá. Agora vamos falar sobre lazer. Você indo numa saidinha sozinho, você sai para comer, vai no restaurante, você vai gastar em uma média aí de 50 euros sozinho. E se você for sair com uma namorada, você vai gastar em uns 100 euros, tá? Então vamos supor que você saia 3 vezes ao mês, você vai gastar em média aí 300 euros. Mas a gente vai supor que você e a outra pessoa que está com você trabalham e às vezes você divide as contas. Então você vai gastar também uma média de 200 euros aí para lazer aqui em Portugal. Transporte. Caso você vá andar de transporte público, você realmente tenha vindo aqui para o Porto, no centro, ou você está indo para Lisboa, no centro, você pode utilizar o cartão andante ou navegante. Aqui no Porto, eles têm o cartão andante, tá? E para você comprar esse cartão é diretamente numa estação de metrô ou de trem. Você vai olhar a estação que vende, mas geralmente você paga o valor de 40 euros. Você pagando o valor de 40 euros, no cartãozinho andante ou navegante, você pode andar por todo Portugal, no caso todo Porto, toda Lisboa, tá? Só Porto ou Lisboa. Se você for para uma outra cidade aqui de Portugal, por exemplo, Aveiro, esse cartãozinho já não funciona. Então, por toda a cidade ali do Porto ou por toda a cidade ali de Lisboa, pagando 40 euros todos os meses. Então, caso você venha andar de transporte público, você pagaria 40 euros. Agora, se você está vindo e quer trabalhar em fábrica, por exemplo, para você trabalhar em fábrica, você precisa ter um veículo próprio. Por quê? Muitas vezes eles têm um horário noturno em fábrica e para você entrar ali no ambiente fabril, geralmente não tem um transporte público perto. Então eles exigem que você tenha um carro ou uma moto. E quanto custa um carro ou uma moto hoje aqui em Portugal? Eu entrei aqui num dos principais sites de venda de carro aqui em Portugal, tá? Que é o Stand Virtual. E aqui eu filtrei pelos carros que é o preço mais baixo. Hoje você consegue encontrar aquelas lataria velha mesmo, que é o que a maioria das pessoas imigrantes quando chega aqui compram, é aqueles carros de 2 a 3 mil euros. Eles são bem rodadinhos, mas tem alguns ainda que dá pra usar, ó. Que nem, por exemplo, um Corsa com 69 mil km, 2002, 1.400 euros. Ó, Honda Civic aqui, ó, 125 mil km rodado. Manual 2007, 2.200 euros. Então coloquei aqui uma média, você pode gastar uma média aí 2.000 euros, um carrinho velho manual só para você andar aqui em Portugal, tá? Então caso você vai trabalhar em fábrica ou em algum lugar que exija carro, você vai gastar no carro em cerca de 2.000 euros. E se a gente colocar aqui gasolina, talvez você gaste com gasolina também, você vai gastar uma média de, se for só para ir para o trabalho, uma média de 30 a 50 euros por semana de gasolina. Então você vai gastar uma média também de 200 euros de gasolina. Então a gente vai fazer agora o cálculo final com o transporte público e depois a gente vai tirar o transporte público e vai colocar aqui somente o saldo que você vai utilizar no carro. Vou fazer aqui no celular que é mais fácil. E eu já coloco o cálculo final aqui para vocês, tá? Então vamos começar fazendo um cálculo caso você venha para morar num quarto aqui em Portugal, tá? Custo de vida. Então a gente vai pegar aqui, ó, 400 euros, uma média de um quarto, mais a conta de água 100 euros, mais a conta de luz 100 euros,
tá? Que pode variar entre 100 a 200 euros, então vou colocar 150 euros, porque assim fica numa média de verão e inverno, tá bom? 150 euros, mais internet, televisão e internet para celular, R$ 49,90. Mais a comida, né? Porque você vai precisar comer, a gente coloca aí 200 euros, mais 200 euros de lazer e mais 40 euros de transporte, caso você venha com transporte público. Então isso daria um custo de vida, caso você venha para morar em um quarto, tá? Um custo de vida de morar num quarto e usar transporte público, 1.139 euros. Você vai falar, meu Deus, Gabriel, mas com esse custo de vida não vai dar se eu ganhar salário mínimo. Sim, eu sei que não vai dar se você ganhar salário mínimo. Por isso que você vai ter que procurar sempre uma opção mais barata e vai tentar achar uma opção que bata com o seu salário. O custo de vida na média aqui em Portugal, o custo de vida médio para uma pessoa morar sozinha, por exemplo, T0, T1, tá entre 1.600 euros, tá? Agora em 2026. Mas esse é um custo de vida um pouquinho mais enxugado, você vai gastar aí 1.139 euros. Você pode fazer o que aqui? Tirar o seu lazer. Você tirando o seu lazer, que seria aí 200 euros para você ter de lazer. Isso eu não coloquei aqui investimento, porque você precisa começar a investir, que eu acho que investir é uma parada super importante que você precisa fazer na sua vida, porque se você só viver nisso aqui há 10, 20 anos, o que vai acontecer quando você estiver perto de se aposentar? Você tá morando aqui em Portugal, você vai querer entrar para reforma para ganhar 300 euros, então você vai ter que tirar uma parte dos seus ganhos também para investir. Então é bom você gerar uma outra fonte de renda, porque 920 euros, vocês podem ver, com o custo de vida atual aqui em Portugal, não vai dar, né? Vocês já viram que o negócio aqui tá crítico. Agora vamos fazer a conta aqui, no caso que você vem aqui para ficar num T1, você tá vindo em casal e etc. Então a gente colocaria aqui 650, mais a água 100, mais a luz 150, que a gente vai colocar a média de verão e inverno, e aí mais a internet 49,90, mais 200 da comida, mais 200 do lazer, mais vou colocar aqui 200 de gasolina, vou colocar primeiro 40 do transporte, depois a gente faz o cálculo com a gasolina, mais 40 do transporte, isso de andar de transporte público. Aí seu custo de vida, se você tiver um carro, a gente já está falando de um custo de vida de 1.389. Isso eu tô falando só com o custo de gasolina aqui do carro, tá? Mas lembrando, você vai ter que colocar seguro no seu carro, tem uma série de outras coisas que também vão gerar custos para você dentro de Portugal, tá? Dentro do carro em si. Então vai ter que ter seguro, tem outras regras aqui, eu não sei porque eu não tenho carro ainda, então não posso falar para vocês quais são os custos que tem exatamente. Mas esses são a média de custo que você vai ter. Agora, se a gente pegar e substituir e tirar aqui os 40 e colocar aqui os 200 com gasolina, tá? Eu coloquei aqui os 40, seria 1.389. Agora, se fosse com gasolina, você tendo o seu carro, ia ser 1.549. Sem transporte público, você num carro próprio, 1.549,90. Sim, eu sei, o custo de vida aqui não tá batendo, gente. E se a gente colocasse aqui o seu custo de vida morando num quarto tendo um carro, aí o seu custo de vida ele subiria aí para 1.250. Então 1.250 você morando num quarto, 1.549 você morando num T1 ou num T0. Se você tiver em duas pessoas, por exemplo, o custo de vida pode subir para uns 1.600, 1.700, e aí dá para vocês fecharem a conta, ficar ali no 0 a 0, tá? Mas só para vocês terem uma noção, essa é a média do custo de vida aqui em Portugal. Então, uma média entre 1.100 a 1.500 euros, tá? Custo exato para você viver bem mesmo, 1.600 euros. Mas a gente dando aquela enxugada, 1.100 e 1.549. Tem como você ter um custo de vida mais baixo que esse? Isso aqui é uma média que eu coloquei aqui para vocês, pessoal. É só uma média. Mas tem sim como você ter um custo de vida mais baixo que esse. Eu, por exemplo, tenho um custo de vida aqui de aproximadamente 700 euros. Porque o meu é bem enxugado, entendeu? Bem enxugado mesmo. Às vezes eu abro mão de lazer, tá? Para poupar mais dinheiro.
Então, o salário mínimo, por exemplo, eu não vivo somente do salário mínimo, eu tenho outras fontes de renda aqui em Portugal. Inclusive, eu posso trazer um vídeo, se vocês quiserem depois, mostrando como você pode gerar novas fontes de renda. Então, quando você chegar aqui em Portugal, você não vai ter o seu diploma validado, você vai estar ganhando salário mínimo. Então, você tem que saber que Portugal não é flores que nem o pessoal vende por aí. Você realmente vai estar vivendo ali no limite. Mas diferente do Brasil, que, por exemplo, ganhando um salário mínimo você não paga nem o aluguel da sua casa, aqui em Portugal, pelo menos, a conta quase bate, dá 80%. Com o seu salário você paga 80%. Mas como no Brasil a gente que ganha um salário, a gente dá um jeito, aqui em Portugal a gente também tem que dar um jeito, não é mesmo? Mas basicamente o custo de vida aqui para os portugueses está cada vez mais difícil e por isso que a maioria dos portugueses jovens imigram. Por exemplo, na fábrica que eu trabalho aqui em Portugal, não tem jovens trabalhando, só tem gente velha. E é gente que tá tipo há 30, 40 anos trabalhando na fábrica. Você acha que os jovens portugueses vão querer trabalhar para ganhar apenas isso, a pessoa que vai se formar? Não, eles vão para outros países, vai para Luxemburgo, os portugueses vai para Irlanda, vai para outros países da Europa que pagam e dão dinheiro. Para eles é fácil de entrar por causa do acordo da União Europeia. Então a maioria dos portugueses eles não ficam aqui, cara. Os portugueses mais jovens, ó, vai tudo embora, vai para países onde eles ganham dinheiro. Os portugueses jovens que você vê aqui é aqueles de 17 anos que ainda estão na escola ou estão fazendo faculdade aqui no país e os pais bancam a faculdade, aqueles que têm grana. Mas aqueles que não têm grana, geralmente eles imigram para outro país, porque eles decidem não ficar. Ó, por exemplo, na fábrica que eu trabalho, pessoas que têm mais próximos da minha idade, que nem próximo, tipo 10 anos de diferença. Essas pessoas são imigrantes e tem uma menina que é da minha idade, mas também já tá indo pra Espanha e ela só não foi ainda porque uma pessoa que é próxima dela é brasileiro também não conseguiu ir, senão ela já também não estava aqui. Então o jovem tá tudo indo embora e eles não querem aceitar ganhar pouco aqui em Portugal. Então se você tá vindo para Portugal, saiba que o custo de vida aqui já também não tá tão fácil e busque opções melhores, tá? Porque se você ganha 10 mil reais no Brasil e você vem para Portugal, você vai trocar 6 por meia dúzia, porque seu custo de vida vai ser basicamente na mesma. Agora, se você ganha um salário mínimo no Brasil e você por algum milagre conseguiu poupar uma grana para emigrar aqui para Portugal, aí sim, se você ganha salário mínimo no Brasil, eu creio que compensa você viver aqui, porque o seu modelo de vida vai ser melhor. Mas se você já ganha acima de 5 mil no Brasil, fica aí no Brasil mesmo se for para trocar entre Brasil e Portugal, porque você vai ficar no 0 a 0, tá? Agora, se você ganha salário mínimo, é melhor ganhar salário mínimo aqui do que ganhar salário mínimo no Brasil, não é mesmo? Além de você ter a portas abertas, que no caso aí é toda a Europa. E aqui você tem a opção de usar aplicativos como Klarna e parcelar viagem. Aqui você consegue realmente viajar muito barato para os outros países. 50 euros uma passagem, por exemplo, para Itália, 50 euros uma passagem para Inglaterra. Então você consegue fazer viagens pagando muito barato aqui. Espanha também, viagem muito barata, às vezes você paga 18 euros num ônibus, 30 euros num avião. Então, às vezes compensa muito por causa disso. Então, você tem que colocar tudo isso na balança na hora de você escolher imigrar ou não aqui para Portugal. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e que esse vídeo tenha aberto a sua mente. Esse vídeo ficou bem longo, tá? Mas ele ficou longo porque eu quis trazer um vídeo bem completo aqui para vocês e com algumas possibilidades. Lembrando, isso aqui é um preço médio que eu trouxe para vocês, tá? Tem como você fazer esse preço ficar mais baixo ou ficar mais alto. Isso vai depender de pessoa para pessoa, tá bom? Se você curtiu o vídeo, deixa o gostei pro YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Se você quiser aprender a investir o seu dinheiro para que quando você ficar mais velho, você consiga se aposentar com tranquilidade, clica aqui no link da descrição e vem conhecer minha comunidade, que é a Action Club. Lá na minha comunidade, que é a Action Club, eu ensino a investir no Brasil e no mundo e fazer o seu dinheiro render. E assim você poder se aposentar com tranquilidade e também fazer o dinheiro trabalhar para você, para que você se aposente o mais cedo possível e não dependa de segurança social aqui em Portugal ou INSS no Brasil, até porque os dois estão falidos praticamente. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Tamo junto, lembre-se, é apenas o começo.